25 de abril, segunda-feira, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a todas as criaturas, aleluia. Celebramos hoje São Marcos, apóstolo, evangelista. Marcos, apóstolo evangelista, bastante conhecido na igreja primitiva, apresentou Jesus como Filho de Deus aos primeiros cristãos, para que a fé nele os animasse. Chega até nós essa mesma mensagem, em que a própria história de Jesus, suas palavras e seus atos revelam sua condição divina. Há indicações claras de que os cristãos se reuniam com frequência em sua casa, a casa de Marcos. Ele escreve de modo muito vivo e mostra-nos o quanto Cristo é misericordioso. Ó Deus, que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos e que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco reina para sempre. Então, meus irmãos, São Marcos, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Marcos não conheceu Jesus. Ele escreve a partir dos testemunhos da comunidade e dos colegas. Dos 4 evangelistas, somente João e Mateus que tiveram contato direto com Jesus. Lucas e Marcos escrevem a partir do testemunho da comunidade dos que creem. Marcos foi martirizado, estou aqui de estola vermelha, hoje celebrando a sua memória, a sua festa. Em muitos lugares é feriado, porque ele é padroeiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. O evangelho que nós ouvimos é Marcos, do próprio Marcos 16, 15 a 20. Jesus dá uma ordem aos 11, porque Judas tinha caído fora, não tinha eleito Matias ainda. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O evangelista Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho de Jesus. Depois o seguiram Mateus, Lucas e João. Ao terminar o Evangelho, Marcos nos mostra Jesus enviando seus discípulos para que anunciem a todas as criaturas, Ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, Meus irmãos e minhas irmãs, quem crer e for batizado será salvo. É uma questão. Quem não crer será condenado. É uma questão muito complicada. Quem crer e for batizado será salvo. Os protestantes evangélicos dizem assim: os católicos batizam criança e criança não crê. De fato, a criança não tem uso da razão ainda. Somente a partir dos 7 anos, que a gente começa a entender as coisas, A gente está no processo de formação, de construção. Mas a criança ela é dependente do pai. Ela precisa do pai para comer, para vestir, Ela precisa ser protegida. O pai é o responsável por ela, tem que proteger, tem que amparar. E o pai também é modelo para ela, ele vai ensinar ela a ter modos. A educação começa em casa, vem de berço, do mesmo modo a catequese. Então o pai ele professa uma fé católica, então ele também vai querer para esse filho aquilo que ele professa. Por isso que nós batizamos na fé do pai e da mãe. Alguém chega: padre, eu sou avô, quero batizar meu filho, porque eu quero batizar meu neto, porque meu filho não vem à igreja, não é católico. Mas o seu filho ele quer batizar, ele vai garantir que ele vai educar o filho na fé que ele professa? Ah, não. O senhor que é o educador dele, avô, não, é o pai, então não posso batizar.
porque tem que ter a garantia daqueles que pedem o batismo para os filhos, que eles vão educar na lei de Cristo da igreja, o filho que Deus lhe deu. Então nós batizamos pela fé do pai e da mãe. Vou deixar a criança crescer para escolher se é essa igreja que ela quer seguir. Não, não é por aí. Se você for fazer assim no campo da fé, você também tem que fazer em outros campos. Eu vou deixar a criança crescer para ela escolher qual a escola que ela vai matricular. Ela vai ficar fora ali do contexto de aprendizagem no tempo que deveria estar naquela etapa, né? Então, se você for deixar a criança escolher a escola que ela vai estudar, ela vai aos 8, 7 anos escolher. Ela está já alfabetizada nesta idade, então ela vai atrasar o seu processo de educação formal. Então, no campo da fé também deve ser assim. O pai deve ensinar a criança a trilhar o caminho do Senhor, na catequese, na igreja que professa. E assim você vai formar um cidadão pleno. Ninguém nasce sabendo nada, nós vamos adquirindo conhecimento a partir do nosso processo de formação, de construção, de desenvolvimento, assim também no campo da fé. Então, vamos anunciar o Evangelho sim, a toda criatura. Jesus disse, a toda criatura, ninguém deve ser excluído, o velho, a criança, o idoso, o adulto, né? Toda criatura deve receber o anúncio da Boa Nova. Então pense nisso, viva São Marcos, um bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.